Agora é hora. Já é. Podcast Cegaiada. Isco, tu é cego. Oi, mais um podcast Cegaiada pelo seu YouTube, pela Rádio Vox Vision. Baixe o aplicativo da Vox e ouça esta maravilha que é a Vox Vision Web Rádio. Ouça também no Radiosnet e também você vai conseguir ouvir a maravilha da Vox. E batendo o sininho, chacoalhando a bolinha, dando like para nós, para que nós continuamos fazer este maravilhoso podcast Cegaiada de todas as semanas. Sextou, é hora de podcast Cegaiada. No comando das entrevistas, o jornalista Teco Barbero, senhorita Thaís. Esqueci o sobrenome da mulher. Thaís Teles. É a nossa mais nova componente, eu esqueço. Gabriel Monteiro, mineiro não, Gabriel Cardoso, no vídeo e no logo. Eita, lembranças ao mineiro, sempre que fazia os nossos podcasts aqui, agora mudamos para o Gabriel. Bruno Branco está ausente e eu estou presente na mesa de som. E aí, Teco Barbero, cadê você, menino? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha essa coisa maravilhosa, maravilhinha que é o nosso Cegaiada. Estamos aqui mais uma vez com um grande convidado, vai ser super bacana, trazido aí dessa vez pela nossa mais nova produtora, Thaís. E aí? Oi, gente, tudo bem? Uma semaninha aí de folga para vocês e a gente aqui de volta com um convidado mega especial, né? Falado aí pelos meninos e que eu tive a honra de conhecer e trabalhar com ele, de ser liderada por ele. Então a gente vai apresentar para vocês hoje com muito carinho e com certeza vocês vão disparar no like aí, que é o Leandro Teixeira, hoje do Google, na época que trabalhávamos juntos, da ZUP. Uma pessoa com deficiência física, uma pessoa em cargo de liderança, que construiu uma carreira brilhante e vai dividir a história dele conosco. Lê, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço o espaço e o convite, não tinha como eu recusar. Tô bem contente com o papo que a gente vai ter aqui hoje. Obrigada. E aí, Teco? Vai lá, começa você a disparar aí. Não, muito bacana, Leandro. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, acho que é um orgulho a gente receber aqui uma pessoa com deficiência que está num cargo de liderança que a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Então, parabéns logo de cara aí por Sim. isso. Mas também você não chegou aí de repente e não chegou à toa. Então, eu queria que você fizesse uma abertura para a gente aí, contando um pouco da sua história, né? Primeiro, se a sua deficiência já é congênita, né? Deficiência física, se foi adquirida por algum outro motivo, e a sua trajetória de vida até chegar onde está. Com certeza. Primeiro eu vou descrever a minha fotinho, que vai ser divulgada junto com esse episódio. Eu compartilhei uma foto que eu tirei lá num dos escritórios do Google em Londres. Eu estava fazendo uma viagem de férias em julho e eu gostei bastante dessa foto e eu uso ela em todas as minhas redes sociais e coisa interna. Eu estou ao centro dessa foto, eu utilizo cadeira de rodas por causa da deficiência física. Já vou explicar um pouquinho mais conforme eu for compartilhando da minha vida. Eu tô com boné preto, camiseta preta, calça preta e um tênis branco. E eu tava com uma jaqueta aberta verde e com colares e crachá. Ao meu redor, o ambiente, ele tem um estilo meio naval. Era um lobby lá do escritório
E aí o chão é de carpete cinza com tons esverdeados, parede dourada e uma parte branca com aqueles... parece um volante para você abrir porta, sabe? E o teto, ele é um azulzinho bem clarinho com os encanamentos vermelhos. E tem 3 estátuas do Android ali com roupinhas de estilo europeu. E aí está escrito na parede Google Green. E algumas poltronas verdes. Muito legal. Leandro, só para antes da gente entrar na sua história, você é um homem, e aí não vi a foto ainda, de pele clara, e só para descrever você descreveu o ambiente, mas faltou você. Isso, eu estava chegando nisso também. Beleza. Um homem moreno de estatura baixa, o tom de pele moreno é claro, mas eu sempre comento isso, se eu ficar alguns minutos no sol, o tom de pele já muda bastante, que eu pego cor muito, muito fácil. Isso é bom. E eu sou bem magrinho, e isso vem muito por causa da deficiência física também, que eu já vou explicar logo menos o porquê que eu tenho esse aspecto bem magrinho. Perfeito. Boa. Bom, mas vamos lá, contar um pouquinho sobre mim. O Teco comentou se a minha deficiência é congênita ou se ela foi adquirida, né? É uma história bem longa relacionada a isso, mas eu vou tentar puxar os pontos mais importantes dessa história minha até eu chegar na cadeira de rodas. A minha deficiência é congênita, porém as minhas limitações físicas só começaram a aparecer na adolescência, por volta de 14, 15 anos, que é quando o nosso corpo começa a amadurecer, né? Desde pequeno, por volta de 9 anos, eu já passava por uma investigação médica, porque eu tinha alguns exames médicos meus alterados, porém eu não tinha nada físico que mostrasse o porquê isso estava ocorrendo. Então, eu passei por um médico local em Itapeva, que era onde eu morava e nasci, até eu vim morar em Sorocaba em 2005. E aí ele encaminhou eu, meus pais e minhas irmãs também, que elas carregam a deficiência, porém elas não têm como que eu falo? Desenvolveram. Isso, exatamente. E aí a gente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas em São Paulo, mas o Hospital das Clínicas é muito estudo, né? Eles não fazem, pelo menos no nosso caso, eles não faziam nada para o bem-estar no dia a dia, é isso que eu quero dizer. Que na adolescência eu comecei a ter fraqueza muscular, dor muscular. A dor, para vocês terem noção, é como se vocês corressem o dia inteiro e no final do dia vocês vão ter dor porque exageraram no dia inteiro. É esse tipo de dor que eu tenho por causa da minha deficiência muscular. E eu falo deficiência muscular porque eu não tenho um diagnóstico fechado. É do grupo de miopatia, mas existem milhares e nunca chegou a um diagnóstico fechado. Aí eu fiquei no Hospital das Clínicas, comecei a ter as limitações físicas com 15 anos. A gente começou a perceber que eu comecei a ter dificuldade para subir e descer a escada, para correr. E aí, até os 17, 18 anos, eu estava bem limitado já. Eu andava muito devagarzinho, apoiando nas pessoas que estavam ao meu redor. Já não conseguia subir escada. Para descer era um pouquinho ainda mais fácil, né? Que para descer todo santo ajuda, né? A gente tem aquela expressão. E aí, ao longo da minha vida adulta, no começo do meu trabalho, eu já vou falar um pouquinho do que eu estudei e de empresas, experiências que eu tive. Mas falando da deficiência física em si, eu me limitava muito por não utilizar uma cadeira de rodas no meu dia a dia. De ter que depender de outras pessoas para certas coisas. Não que eu não dependa hoje
também em algumas situações por causa da cadeira de rodas, mas ela me deu mais liberdade, né? E aí, em 2016, que eu estava fazendo 24 anos, eu realizei um sonho de ir com meu pai e minha mãe para os Estados Unidos, que era um sonho desde pequeno. E aí a gente conversou e tudo mais, e eles me convenceram a eu utilizar uma cadeira de rodas na viagem, para facilitar e dar mais conforto no meu dia na viagem. Trajeto de aeroporto, hotel, passeio no dia a dia. Então, foi a primeira experiência utilizando a cadeira de rodas. Naquele ano, acho que eu tive algumas outras viagens que a gente fez isso, alugamos uma cadeira de rodas para eu usar durante a viagem. E no começo do ano seguinte, em 2017, eu trabalhava na IBM na época, e eu tinha, infelizmente, um ambiente bastante tóxico de algumas pessoas que trabalhavam no time e eram meu chefe. Eu refiro como chefe porque ele não fazia nenhum papel de líder mesmo. É bem aquele meme, sabe? A diferença de líder e chefe. Era isso que eu tinha lá dentro desse time na IBM. E eu não me sentia confortável de ter que depender, por exemplo, do meu chefe para me ajudar a andar até o banheiro, que era muito longe. Era carpete ainda, o que não ajuda muito. Não ajuda até hoje, porque para você andar com uma cadeira de rodas em cima de carpete é a mesma coisa que você andar na grama. Ela te segura muito, você tem que fazer um esforço muito grande. E quando aí, você fala IBM lá de São Paulo, né? Parece que tem um prédio grande, né? Não, Hortolândia. Hortolândia, tá. Para piorar mais, Hortolândia, que não era um prédio único, né? Era um site que era um prédio de 2 andares espalhado por um lugar gigantesco, né? Que só dificultou mais ainda a minha vida com a cadeira de rodas. E aí, no começo de 2017, eu decidi utilizar. Eu comecei a usar no dia a dia, no trabalho. E aí, eu tive mais liberdade no meu dia a dia. Dentro de casa, eu só comecei a utilizar, porque em casa a gente deixa do jeito que a gente quer, a gente é confiante de andar dentro do espaço, que a gente sabe onde está desnivelado, onde não está, quais cuidados você pode tomar. Então, em final de 2019, eu comecei a utilizar a cadeira dentro de casa. Algumas coisinhas eu ainda fazia sem a cadeira, mas aí a partir desse momento a cadeira se tornou mais presente na minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei. Eu me desenvolvi muito a minha vida pessoal mesmo. O meu profissional nunca atrapalhou em nada em eu me desenvolver, mas na minha vida pessoal mesmo. De eu continuar crescendo e amadurecendo, né? Na trajetória que o ser humano passa. Então, esse é um pouquinho da minha história, focando na minha deficiência física. Eu posso te fazer uma pergunta relacionada a isso, antes de você pode, ir para próximo? Fique à vontade. Você, até a viagem, né? Você disse que você começou a usar a cadeira na viagem para te proporcionar um conforto melhor. Até então, você não usava porque você achava que não era necessário ou porque você tinha algum bloqueio relacionado a isso? Você ainda não tinha entendido quanto te beneficiaria? Não, na verdade, é muito engraçado quando eu conto, porque, por exemplo, você não perguntou isso, porque é algo que acho que as pessoas nem enxergavam. Quando eu comecei a ter alimentação, eu comecei a fazer fisioterapia com frequência. Na época, no ensino médio, meus pais não podiam pagar, eu fazia fisioterapia que os alunos da Unip aqui em Sorocaba fornecia. Só que a cada bimestre trocava de fisioterapeuta. E eu tive os 3 piores anos da minha vida relacionados à fisioterapia. Porque era um lugar muito longe. Nos primeiros anos eu ainda ia, mesmo com as limitações de ônibus, para esse lugar longe. Depois da Facem, o Teco deve saber. É muito, muito longe. Era o oposto da onde eu morava. E aí, em 2010, a minha mãe e meus pais tiveram um pouquinho de melhoria financeira e me colocaram numa hidroterapia que eu conheci a minha fisioterapeuta, que me acompanha até hoje.
quase 15 anos depois. E ela me atende em casa hoje em dia. E aí, quando eu comecei a ter essas limitações, eu tinha um dilema internamente, que era: se eu começasse a utilizar a cadeira com frequência no dia a dia, eu ia deixar de lado de me exercitar de certas formas, de ficar em pé, de andar um pouquinho, de forçar um pouquinho a musculatura para trabalhar ela. Então eu sempre vivi esse dilema de que eu sabia que a partir do momento que eu começasse a utilizar com mais frequência a cadeira de roda, eu sabia que algumas limitações elas iam piorar por causa de eu não utilizar elas no dia a dia, né? Mas aí, Leandro, em cima disso que você está colocando, houve uma recomendação para que você fosse para a cadeira, ou foi só mesmo ali seus pais acharam que era mais interessante por causa da viagem, e aí você resolveu adotar e depois, né, virou o que virou? Houve uma recomendação médica? Porque assim, por que eu pergunto isso? Porque no meu caso, eu tenho baixa visão, e quando eu era pequeno, a recomendação foi: não ensine o braille para ele, porque depois ele não vai querer usar a visão, né? E hoje a gente sabe que não se trabalha mais assim, né? Então, vai mais ou menos de encontro. Ó, não dê a cadeira para ele, porque ele vai matar toda a musculatura dele. Em compensação, você com a cadeira ganhou mobilidade, ganhou conforto, enfim. Exatamente. E tem outros jeitos de eu trabalhar, né, esses grupos musculares. Basicamente foi isso que você falou, Teco. Não tinha recomendação médica, nem da fisioterapia. A minha fisioterapeuta, ela entendia o que eu passava no dia a dia e ela tentava encontrar outras formas do que eu poderia estar fazendo para deixar de lado o máximo possível a cadeira de rodas. Mas médica não era uma recomendação. Mas nesse momento já se sabia que era progressiva a sua deficiência? Então, foi legal você falar isso, tá? Que eu não comentei a parte do Hospital das Clínicas, né? Eu fiquei em acompanhamento lá. Eu comecei na parte infantil, porque eu ainda tinha, acho que 10 anos. E aí depois eu fui transferido para a parte adulto, depois que virei adolescente, né? E eu fiquei lá até 2012. De 2003 ou 2002 até 2012. Por quê? Que nem eu falei, era só estudos lá, não forneciam nada para eu me sentir melhor no dia a dia. E aí uma tia comentou da medicina ortomolecular para mim. A Tá conhece um pouquinho que eu comentava mais sobre isso. E basicamente, para quem não conhece, a medicina ortomolecular, ela cuida do seu organismo como um todo. Essa medicina tenta entender o porquê você está com dor de cabeça olhando para o resto do seu corpo. O que está acontecendo no seu corpo que pode estar causando isso. Então, foi bom para você? Então, isso que eu ia falar. Eu faço acompanhamento com o médico desde 2011 até hoje. E é o primeiro médico que trouxe a medicina ortomolecular para o Brasil. É ele que ensina os outros médicos em relação a essa prática. Eu tenho um médico que, ano passado, eu tenho um problema de tireoide também, somando a tudo isso. E no finalzinho do ano passado, minha tireoide estava alterada. Eu tive um dia muito cansativo, que não consegui descansar. E à noite, eu uso o Apple Watch, eu acordei que meu coração estava quase a 160 comigo dormindo. E aí eu entrei no outro dia de manhã, eu esperei para ver se era o emocional também, né? Não voltou ao normal, a gente entrou em contato com o meu médico, a gente tem esse canal aberto a qualquer hora do dia, ou qualquer dia da semana, ou do fim de semana. E aí ele falou, vai num pronto-socorro, faz esses exames que eu quero ver. E aí era porque a tireoide estava alterada. E aí ele deu um remédio que eu tomo até hoje para controlar a tireoide e nunca mais tive essa alteração, igual eu tive nessa vez. Então ele acompanha todo o meu aspecto de saúde, de tudo. E com a ortomolecular a deficiência estabilizou.
Interessante demais, né? Olha que bacana, porque não é uma coisa usual, né? A medicina ortomolecular não é uma coisa usual. Acho que em Sorocaba a gente só tem um cara, né? Especialista. Sim, e é aluno dele, Teco, até uma época, como eu vou para São Paulo uma vez por mês, por exemplo, eu vou quinta-feira nele. Ele já chegou a cogitar de eu passar com alguém aqui em Sorocaba, só que ele não sentia confiança em nenhum dos profissionais daqui. Então, como São Paulo é pertinho, eu continuo indo lá, né? E, infelizmente, no Brasil, não tem apoio do governo para que isso esteja acessível para todo mundo, né? Por exemplo, o plano de saúde não cobre, só reembolso de algumas coisas e por aí vai. Então, benéfico, né? Exatamente. E muito pouco divulgado. Mas é por causa de muitos aspectos, tá? Porque, por exemplo, a medicina ortomolecular, a medicação são fórmulas manipuladas. Sim. Que ele fornece o que o meu corpo não está produzindo. Então, isso vai de contrapartida para as indústrias farmacêuticas de remédios prontos, né? Uhum. Então, vai, assim, toca em muitas coisas, né? Sim, sim. Que ainda precisa evoluir aqui no Brasil. Beleza. Agora a gente vai partir para sua formação, Lê. Beleza, perfeito. Eu não sei se é um intuito disso, mas eu posso comentar também. Ao longo da minha carreira, eu enfrentei N barreiras. Se vocês quiserem, eu posso contar, mas eu não gosto de divulgar os nomes dos lugares, mas é só entrar no LinkedIn e correlacionar as coisas. Eu sempre brinco com isso. Conta as principais situações, se você quiser, né? Que foram as mais, assim, gritantes. Isso, por um lado, é bom, porque a gente precisa conscientizar o pessoal que precisa melhorar, né? Para nós é muito difícil ter uma formação acadêmica de qualidade, né? Sim, exatamente. E a gente precisa, inclusive, ocupar o nosso lugar de fala e expor o nosso problema, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente acaba nunca fazendo. E é exatamente uma coisa que você falou, tá? Conforme eu for contando da carreira, aos longos do ano, aos longos dos anos, eu desenvolvi isso na minha personalidade, que eu não ligo para o que a empresa está procurando, se é PCD ou não. Se tem uma vaga aberta e for do que eu quero, eu ia atrás. Mas eu sei que não é assim para todo mundo, né? Tem as barreiras, tem a parte psicológica, que não se sente seguro e tudo mais. E a gente falando, talvez, dê um pouquinho de segurança para essas pessoas, né? Sim. Bom, mas vamos lá, então. Eu fiz um ensino médio técnico numa ETEC daqui de Sorocaba, o Fernando Prestes. Eu só fiz o ensino médio, eu não fiz nenhum curso técnico, porque em contrapartida do que os meus demais amigos e colegas da escola técnica estavam fazendo, que era fazer curso técnico à tarde, eu dedicava o meu resto do dia para estudar inglês, porque era uma coisa que eu sempre amei, e eu sabia que na área tecnológica isso é muito bem... abre mais portas ainda do que a gente já tem de oportunidade, de coisas, de vagas abertas, né? Então, meu ensino médio foi isso. Eu fiz o ensino médio numa escola técnica, só ensino médio, e desenvolvi meu inglês e me tornei fluente. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Porque eu fiz curso, meus pais lutaram muito para pagar esse curso. Até engraçado que hoje eu estava comentando isso com a minha terapeuta, que eu tenho consciência do quão difícil foi para eles, e eu lembro que eu pedi como presente de aniversário, que eu não queria que eles gastassem com nada, se eles pudessem pagar um curso de inglês para mim, para eu ter direcionamentos. Mas tudo que eu aprendi sozinho, só utilizando de base o que tinha no curso. O restante eu fiz sozinho. E aí, terminando a escola, eu já estava bem limitado fisicamente, que nem eu comentei com vocês, estava me tornando adulto, né? Eu terminei a escola com 17, não entrei na FATEC com 17 porque eu não passei, e infelizmente foi bastante aquele cenário, eu não passei porque eu fiquei 4 posições atrás da última vaga,
Porém, quando eu me formei, as pessoas que ocuparam essas vagas não tinham se formado ainda. Então, é aquela questão de você ocupar espaço que outras pessoas poderiam estar ocupando e dando valor, né? Mas... Você não se enquadrou em lei de cota nenhuma? Na época, não, Teco. Na época, não consegui me enquadrar. Infelizmente, foi bom você comentar isso. E aí, eu vou entrar num assunto, foi bom você falar isso, eu lembrei, eu não sei se a Tá sabe dessa história, mas aí eu não entrei, minha avó pôde pagar um cursinho para mim de 3 ou 4 meses, o que eu estudei muito, e aí eu passei em 9º lugar. Eu passei super bem na FATEC no semestre seguinte, né? Nossa. No meio de 2010. No final do ensino médio, eu tive bastante conflito interno de que eu não ia conseguir fazer faculdade, coisas do tipo. Eu fiquei meio emocionado agora de lembrar isso. E aí foi muito o apoio da família, de mostrar que isso não ia ser só um empecilho dentre de muitos que qualquer pessoa poderia passar em uma faculdade, né? Então, foi muito do apoio deles, dos meus amigos. Eu tenho uma amiga que eu estudei no ensino médio, pude fazer algumas aulas na faculdade com ela, ela entrou antes de mim na FATEC, trabalhei na mesma empresa que ela e trabalhei no mesmo projeto que ela, e quando eu estava na ZUP, ela estava trabalhando no Itaú. Então, a gente sempre esteve muito próximo, e eu tenho essa amizade até hoje, desde os meus 14 anos. E aí, na época da faculdade, eu fiz um concurso aqui em Sorocaba, em 2010, para auxiliar administrativo. E aí eu fui chamado em 2012, no começo de 2012. E resumindo a história, na avaliação médica, o médico falou que eu não tinha capacidade de exercer um cargo de auxiliar administrativo na prefeitura. Nossa. E basicamente eu ia ficar só sentado numa mesa de escritório. Aí eu voltei pro estado, a família acho que voltou com mais raiva do que eu, porque é sempre assim, né? As pessoas que estão ao nosso redor, eu acho que elas lidam muito com as coisas que elas imaginam na cabeça dela do que a gente pode estar passando, e às vezes a gente não está passando isso, né? Então, eu às vezes comento que acho que é mais difícil do que a gente mesmo, pessoa com deficiência, né? E aí a gente procurou a Defensoria Pública aqui em Sorocaba, abrimos um processo e aí no segundo semestre eles me chamaram de volta. Só que tinham passado 6 meses, não tinha mais aquela posição que eles tinham me chamado, que era na prefeitura, e aí me mandaram uma escola na zona norte aqui da cidade, que fica muito afastado. Eu fui trabalhar numa escola, na secretaria da escola, que é um bairro que é quase tipo onde termina a cidade, naquela região. E trabalhei, eu acho que eu trabalhei lá 8 meses, não continuei lá porque eu juntei uma grana que eu poderia utilizar ao longo de um ano e decidi focar na iniciação científica que tinha na FATEC, porém não tinha bolsa de apoio. Então, foi o meu caminho que eu encontrei para ter uma experiência enquanto eu estava na faculdade, né? Nossa, então peraí. Você, só para a gente ressaltar isso, você topou o desafio de sair do emprego estável, apesar de ser muito difícil, e propôs aí seguir o seu projeto, né, na área científica, mesmo sem ter salário por um ano. É isso. Isso, exatamente. Porque esse projeto ele já estava sendo encaminhado desde o final de 2011. Até eu tenho essa experiência, eu listo ela no meu currículo, no meu LinkedIn, que eu gosto de dar essa visibilidade para a faculdade, né? E aí eu precisaria me dedicar mais no meu último ano, o último semestre. Então eu tomei essa decisão, eu tive o apoio da minha família para isso, e deu certo. E até na época foi o meu primeiro contato trabalhando de casa. Como era uma iniciação científica para a área tecnológica, de sistemas, eu poderia fazer de casa sem problema algum, não precisava estar lá na faculdade, né? Exatamente, até porque o Teco sabe, eu moro na zona oeste, pro lado quase em Araçoiaba, e a FATEC fica do lado oposto, é longe também. É bem longe.
E aí eu tive essa experiência, terminei a faculdade no meio de 2013, terminei iniciação científica e fiquei procurando um emprego. Eu aproveitei o final da faculdade que a gente tem a UFSCar aqui e você podia estudar algumas matérias de mestrado para você ver como era enquanto você faz a graduação. E aí eu estudei, fiz acho que 1 ano ou 1 semestre de mestrado, só para eu ver como era, mas não era o que eu queria para minha vida. Eu gosto do ambiente empresarial mesmo que eu esteja hoje no Google, que é bem mesclado a parte de pesquisa também. Eu conciliei isso hoje em dia. E aí eu escutava de empresas que eu ia fazer entrevista que, você tem muito estudo para essa vaga, então a gente nem vai considerar você. Eu fui fazer entrevista onde a empresa era no andar de cima e o dono da empresa era empresa pequenininha, me entrevistou no estacionamento. Nossa. Eu estava apoiado na parede e ele me entrevistou lá. E aí foi isso. E aí, aqueles contatos, né, de amizade na faculdade e tudo mais, uma colega minha na época me indicou na GFT, que é uma consultoria alemã, que até nos últimos GFT, nosso parceiro. Exatamente, eles cresceram bastante, são quase 4.000 funcionários aqui no Brasil hoje em dia, e eles estão presentes em muitos países. E aí, graças ao inglês, eu consegui uma vaga lá, e eu comecei como desenvolvedor júnior em 2014 na GFT. E aí, eu falo abertamente isso, eles têm consciência disso também, do que eles tinham como empresa lá atrás, não que eles sejam assim hoje em dia, mas eu tive um ambiente muito tóxico. Eu não mencionei, mas eu sou homossexual, até eu mencionei do meu namorado, então estava implícito. Eu recebi má avaliações por eu ser PCD, eu homossexual. Eu fiquei sabendo disso porque a mentora que eu tinha, ela era do comitê de avaliação e ela se sentiu na posição de me contar que fizeram isso comigo, na avaliação. Nossa, hoje em dia isso não cabe, assim, em termos isso de que eu ia falar. conduta de trabalho, né? Qual é a época que foi isso, né? né? Porque hoje em dia, se fizer isso... Mesmo que tenha sido 10 anos atrás, isso era inaceitável. Inaceitável sempre época, foi, né? mas a questão é que hoje as turmas é mais focado, né? Tem mais propriedade Então, sobre o como assunto. comportamento, vai ser inaceitável sempre. Sim. Hoje em dia, a gente tem mais base, né? Exatamente. Legal para tem mais ainda bem conversa sobre, né? E aí, até falando sobre essa experiência, eu sei que esse chefe, vou utilizar o termo chefe de novo, ele não cresceu, pelo que eu acompanho no LinkedIn. Cresceu em carreira, eu sei que ele está lá ainda, está na mesma posição. E hoje em dia eu cheguei num lugar que eu estou numa empresa que muita gente sonha em trabalhar, e eu estou numa posição que eu represento a América Latina inteira. Então, eu cheguei num lugar muito mais acima dele, mesmo com a barreira que ele me colocou lá atrás. Em cima disso, Leandro, antes de você continuar, eu só queria dar um ressalte aí no que está virando, já faz algum tempo, né? Uma tendência que está sendo trabalhada, inclusive, na área da educação, que é a soft skill, né? Ou seja, aquela habilidade que não é aprendida, mas sim ela vem da pessoa, né? Sim. E isso hoje em dia, que é a forma que você se comporta dentro de uma empresa, e isso hoje é muito bem avaliado. Talvez esse chefe não cresça por atitudes assim, né? Então isso cabe aqui um comentário para você que está ouvindo a gente refletir no quanto o seu tipo de comportamento, seja você quem for, com pessoa com deficiência ou não, pode influenciar no seu crescimento profissional. Mas vamos lá, Leandro. E é considerado e muito, né? E acho que até pode, me defender nessa parte, que é algo que eu cobro até hoje das pessoas que eu tenho que liderar, que é
justamente isso, os soft skills. Mas continuando, eu vou tentar avançar para chegar na atualidade. Eu tive esses tipos de barreiras. Depois eu mudei para a área de testes em 2014 e eu fui até final de 2020 focado em automação de testes, que é algo que eu gosto bastante até hoje. Não só automação de teste, mas a automação de tudo que é possível automatizar com o intermédio do ser humano, obviamente, né? E eu tive essa carreira focada em automação de teste e eu sempre aproveitava das oportunidades que apareciam de, por exemplo, eu estou numa posição de analista sênior, eu conversava com o meu coordenador lá na Splice, que eu comentei, eu posso, já que não tem um papel de liderança entre o analista sênior e o coordenador, eu posso fazer essas coisas? Tipo, definir a sprint, cuidar das pessoas no dia a dia, remover barreiras, conduzir reuniões. Depois eu fui para a ZUP, virei líder da guilda PCD, a comunidade de afinidade, né? Então, isso que foi dando visibilidade para o meu aspecto de liderança. Mesmo eu tendo a dúvida se eu queria continuar como especialista ou não. Mas na ZUP eu tive a sorte de ter uma liderança e uma pessoa do RH que trabalhava isso muito perto de mim, para dar a visibilidade do que eles enxergavam em mim. E aí que no começo de 2021, a atual liderança, né, ela saiu da ZUP, a Jana, e aí fizeram o convite para eu ficar no lugar dela, porque ela queria que alguém, pessoa com deficiência, ficasse no lugar que ela era uma pessoa com deficiência também, e que não perdesse esse espaço, né, de representatividade. E aí que eu fui cuidar do time de acessibilidade que trabalhava diretamente com o Itaú e fiquei com eles até junho do ano passado. E aí foi graças a toda essa carreira que me convidaram para entrar no Google. E aí, para finalizar essa parte, acho que a Tá sabe sobre isso, eu recusei o Google durante o processo seletivo, por quê? Eu estava muito bem na ZUP, em questão de espaço de segurança, em respeito à minha deficiência e à minha condição sexual. E o Google, infelizmente, naquele processo seletivo, falhou em deixar claro para mim como era a cultura dentro da empresa. E aí eu recusei, a gerente dos Estados Unidos ficou sabendo, perguntou se podia conversar por vídeo comigo, porque ela queria entender, e em meia hora ela me convenceu de que o Google tinha um ambiente seguro para eu decidir se eu queria vir para cá. Eu continuei as entrevistas e deu certo, e aqui estou hoje conversando com vocês sobre isso. Mas olha, você tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante, porque as empresas, na sua grande maioria, ainda têm dificuldade de trabalhar questões de diversidade. Né? Isso ainda é um tabu, as empresas ainda estão caminhando assim, para que linha queremos seguir, né? E você vê que tanto a empresa com 4 funcionários, quanto o Google, que nem sei quantos funcionários tem, elas podem ter a mesma dificuldade. Né? Embora você tenha sido convencido, né, pela direção americana, que trouxe com certeza elementos que fizeram isso, houve, constatamente, a gente percebe que houve uma falha na hora da seleção, né? Então, eu só ia complementar assim. Então, mais uma coisa a ser trabalhada aí é o selecionador, né? O cara do RH que vai trazer o recurso humano, né? Ter, primeiro, claro para ele, né, como diretriz da empresa, olha, trabalhamos assim, essa questão de diversidade assim, né, e claro para todo mundo que vai prestar, né, o processo seletivo, porque ali já é a primeira fase, que é o seguinte: eu não concordo com isso, eu não vou para aquela empresa, começa por ali. Exatamente. E você falou uma coisa, o que a gente faz, no final do ano passado, isso foi identificado, né, justamente pelo foco de vagas aqui no Brasil que a gente teve no ano passado. E o que a gente faz?
A gente não tem um recrutador falando sobre isso. A gente tem funcionários, Googlers, voluntários que, quando estão entrevistando, por exemplo, uma pessoa com deficiência, eles vêm te contato e perguntam: você pode bater um papo de uma hora, meia hora com esse candidato e você passar como é a sua realidade da empresa para ele? E aí você ouve de uma pessoa que está representando diversos grupos como é realmente a cultura da empresa. E aí isso já é muito bom. Sim, exatamente. E aí garante que ninguém vai desistir. Exatamente. Uhum. Vai trazer a real, né, situação e vai trazer a visão dela enquanto vivenciando exatamente essa diversidade, né? Exatamente. Eu só não entendi ali, Leandro, você foi em busca do processo seletivo ou foi procurado? Uhum. Então, como eu comentei, até se olharem no meu LinkedIn, eu passei por diversas empresas justamente por causa desses problemas de diversidade e inclusão na prática. Então, se não estava bom para mim num lugar, eu ia procurar outro, numa boa. E aí, foi por isso que eu tive diversas experiências em empresas diferentes, trabalhando com bancos internacionais, nacionais, cidades inteligentes, e reconhecimento facial, e por aí vai. Foi justamente por isso, por causa dos problemas que eu encontrei ao longo da vida e que nunca afetaram o meu trabalho, de eu ter essa referência do que eu tenho para entregar para a empresa, né? E aí o do Google foi assim, tanto quanto no Google como na Zup, eu fui abordado no LinkedIn. Até eu tenho uma presença considerável no LinkedIn e eu sempre gosto de estar muito bem atualizado, detalhadinho as minhas informações. Eu recebi o convite para fazer as entrevistas no Google. E aí foi assim que eu tive o contato. O do Google foi pela Pager PCB. Olha, que bacana. A subempresa da Pager. E aí você entrou para fazer o que lá, exatamente? Então, e aí estava aberta todas as vagas dessa estrutura brasileira de acessibilidade, eu posso falar isso publicamente. A gente tem uma área focada, que é a minha, de análise, compliance e testes. A gente tem uma área do Bernardo focada em parcerias internas e externas. A gente tem uma parte de UX também aqui no Brasil. E essa basicamente é o que a gente tem aqui na América Latina, de representatividade de acessibilidade. E aí eu fui para cuidar de um time de 4 pessoas, todos com deficiências, um diferente do outro. Falo publicamente porque eles também são ativos na comunidade. Um tem baixa visão, o outro é cego, a outra tem deficiência auditiva severa e a outra é do espectro autista. Então, eu vim para cuidar desse time, dessas pessoinhas, e para cuidar de análise, compliance e testes de acessibilidade de forma cross, globalmente no Google. Olha, que bacana. Aí foi irrecusável, né, Lê? Exatamente. Por mais que a Zup tenha sido uma boa empresa, a gente tenha vivido ali um crescimento profissional juntos, né? Uhum. Um desenvolvimento todo junto, não tinha como recusar um convite desse, né? Exatamente. E sem contar de você ter a oportunidade de trazer um ladinho brasileiro, né, para dentro da empresa. Por exemplo, como a gente trabalha com compliance, eu estou envolvido com a escrita da ABNT focada para acessibilidade web, junto com... me ajuda com o nome dele. O que você... Não, o Marcelo. Marcelo Salles. Isso. Estou envolvido com ele, tem mais um monte de gente de outras empresas aqui no Brasil, onde está sendo escrita uma BNT focada nisso. E aí o pessoal lá de fora já sabe que vai ter mais alguma coisa de compliance para ser reportado aqui na América Latina. Então sou eu que estou envolvido com isso e sou eu que já estou tendo essa pré-conversa dentro do Google para a gente estar preparado também para isso.
Só para a gente nivelar os nossos seguidores, Lê, Marcelo Salles é um dos primeiros nomes que se pensa quando se trata de acessibilidade, tá, gente? Ele que traduziu e resumiu o guia da WCAG. O que é WCAG? A WCAG são as normas internacionais que regem a acessibilidade nos sites e aplicações. Não é o Marcelo Salles, tá? O Reinaldo Ferraz. Isso, é o Reinaldo. Mas o Marcelo deve estar envolvido e o que a Tá falou é verdade. E o Bernardo e o... Como é o nome dele, tá? Que eu já esqueci, é muita gente que eu tô O Reinaldo, eu sempre fico com o Renato. O Reinaldo, desculpa, Reinaldo, se você estiver ouvindo esse episódio. A gente está envolvido também com a tradução futura da 2.2, que foi aprovada finalmente. O Reinaldo, ele é membro da W3C, que é o consórcio responsável por todas as normas e regras da internet. Isso, não só a acessibilidade. Dentro dela foi criada a WCAG. E a WCAG é o padrão internacional. Isso. E aí cada país pode fazer a sua regulamentação, que basicamente é transformar a WCAG em português comum para as outras pessoas. Sim, e aí entra também a lei regional de cada país, né? Aqui a gente tem a LBI, existe a europeia e assim sucessivamente. Isso, tem até o que vai entrar tem a IN, né, a EN da União Europeia, só que vai entrar o ato agora, EAA, que é para forçar a IN, que já tem escrita lá. Muito bom. Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa. E depois dessa aula toda, depois de... Nossa senhora, eu tô aqui virado aqui para entender tudo que vocês estão falando, né? Fico imaginando, viu, Leandro? Eu na minha humilde residência aqui, mal conseguindo entrar num site, porque nós vamos conversar muito de perto disso aí, que eu quero entender isso aí mais de perto, para ver se você consegue me dar uma ajudinha aí, para poder entrar em sites decentemente, né? Olha quantas pessoas você vai ajudar com tudo isso aí. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui do programa, de inspiração para as pessoas que estão acompanhando a gente. Além dessa história inteira. Fora essa história toda que já é inspirador. E assim, você não é só inspiração para quem tem deficiência, não, porque para chegar onde você chegou, né? Por tudo que você já passou, fora a parte da deficiência, a carreira profissional, ela já é um privilégio. Então, tem muita coisa bacana aí para muita gente. Eu fico muito feliz de escutar isso de vocês, porque acessibilidade é um propósito pessoal meu. Até eu não descrevi isso na foto, porque na foto que eu enviei não tem isso, mas eu tenho tatuagens no braço direito, eu gosto de tatuagem, e recentemente, eu fiz uma tatuagem na frente do meu pescoço, que é o símbolo universal da acessibilidade, que é a pessoinha de braços e pernas abertas dentro de um círculo. Então, é um propósito de vida isso, né? Porque a acessibilidade é para todo mundo. Mas o que eu queria deixar aqui, de forma bem curta, é que a gente tem que respeitar todo mundo. Começa por aí. Respeito. Antes da deficiência, a gente é uma pessoa, né, Lê? Uma pessoa que... A gente é um ser humano. E se a gente fosse para ser igual, a gente era robô, né? Verdade. Pois é, né? Respeito acima de tudo. Né? Você é um cara super tecnológico. Faz mal pra ninguém. É assim, né, Vazinho? O Leandro é um cara super tecnológico, mas antes disso ele é uma pessoa, ele é uma pessoa com deficiência, ele é uma pessoa que quer se relacionar com outras, enfim, tudo que todo mundo quer fazer. Exatamente. E para isso precisa de respeito, oportunidade, né? Avaliar, né, as condições, como todo mundo. Né? Exatamente. E até se vocês me permitirem, quando eu falo de ser humano, quando a gente fala de diversidade, tem muita coisa
principalmente da comunidade LGBTQIAPN+, né, que a variedade é muito grande. Mas quando a gente usa o termo ser humano, a gente não está deixando ninguém de fora. Então é por isso que eu sempre volto para esse termo que sempre existiu, né? Sim. Muito bem. Lê, a gente só tem muito a agradecer a sua presença, a sua contribuição com certeza é inenarrável. Eu me sinto muito, muito, muito lisonjeada em ter feito parte de um pedacinho dessa história e de ter colhido aí muitos frutos espelhada na sua história. Muito obrigada. Hoje sempre. Eu que agradeço. Antes da gente fazer os agradecimentos finais, queria que você deixasse, se você quiser, alguma rede social para o pessoal conhecer mais da sua história, seguir, enfim. Pode me procurar por Leandro Teixeira, eu tenho um nome bem grande, meu nome é Leandro Almeida Castro de Araújo Teixeira, 2 do pai e 2 da mãe. É só procurar por Leandro Teixeira no LinkedIn, pode me adicionar que eu vou te aceitar, não precisa só seguir. E pode me seguir no LinkedIn também, Leandro Teixeira, no Instagram, que são as duas que eu utilizo. Tudo é Leandro Teixeira, né? Isso, tudo Leandro Teixeira. Procurar por esse nome vai chegar até mim. Maravilha, Leandro. Quero agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui. Obrigado por ter trazido esse depoimento fantástico, muito inspirador. Espero que você aí que acompanhou a gente tenha também se inspirado como eu e a Thaís aqui estivemos. E antes de encerrar, quero também convidar você que acompanha aqui os nossos Cegaiada, se quiser também contar a sua história, como o Leandro fez, como a Thaís também fez, eu também, Mazinho. Pois é, todos nós aqui já contamos nossa história aqui no Cegaiada. É verdade, todo mundo tem uma contadinha aqui, todo mundo falou, hein? Pois é. Desde o começo até hoje em dia. O Mazinho foi mais difícil de conseguir, mas ele também contou. Imagine, Mazinho foi mais fácil. Eu não saio daqui. Mas você não queria? Eu não lembro. Certo. Acho que queria, sim. Vocês que não queriam eu. Mas enfim. Mas é isso aí. Então queremos vocês que estão aí acompanhando a gente. Contem a sua história pra gente aqui. É só procurar no YouTube, né? Nas redes aí do Bruno Branco, na minha, Teco Barbero. E você da Thaís. Sim. E aí você conta a sua história aqui. Tá bom? Leandro, obrigado mais uma vez. Que a gente com certeza vai olhar cada um com carinho. É isso aí. Obrigado, gente. Thaís, obrigado por mais uma vez estar com a gente. Imagina. Mazinho, valeu aí na mesa de som. Sim, senhor, estamos sempre presentes aqui no seu podcast Cegaiada. E é isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal. gente. Beijo, beijo. Semana que vem nós estamos de volta para dizer que voltamos mesmo. É isso aí. Eu amo podcast A Cegaiada. Podcast Cegaiada.